bipolaridade tipo 1, bipolaridade, ciclotimia, depressão unipolar, depressão bipolar. Tem pessoas que só percebem na distimia. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre bipolaridade com a nossa convidada Daniela, médica psiquiatra, e está aqui para sanar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, doutora Daniela. Obrigada a você pelo convite. Conta um pouquinho o que é bipolaridade para a gente entender um pouquinho. Então, a bipolaridade eu costumo explicar para os pacientes que ela é a mudança dos estados de humor que pode acontecer, variar entre a mania, que é um estado de energia exaltado, que a pessoa tem muita energia, a depressão, bipolar no caso, né? E a eutimia. A eutimia é o estado normal que as pessoas ficam, de humor. Então, é uma doença que a pessoa varia os estados de humor entre esses tipos de estados. Sim, e geralmente é nesses estágios que a gente fica um pouco confusa com o diagnóstico, né? Porque assim, geralmente o paciente só vai procurar quando ele está na fase da depressão, geralmente, né? Conta um pouquinho como é que é essa fase da depressão pra gente. Então, a fase da depressão bipolar, ela tem algumas características, né, que diferenciam ela da depressão unipolar, mas na prática é bem difícil da gente diferenciar em um episódio depressivo se o paciente é bipolar ou não, né? Geralmente a gente consegue diagnosticar se existiu alguma vez na vida do paciente um episódio de mania prévio, mas muitas vezes o paciente não apresentou nenhum episódio de mania ainda, e tá com uma depressão, e aí depois a gente descobre que a depressão era bipolar, né? Mas a depressão bipolar, ela é um estado de anedonia, né, que o paciente fica, ele não tem vontade de fazer as coisas, tem perda de interesse nas atividades que antes ele gostava de fazer, da mesma forma que uma depressão unipolar, mas ele tem algumas características de depressão atípica, né? Por exemplo, uma depressão pós-parto, muito provavelmente, é uma depressão bipolar, né, na maioria das vezes. A depressão bipolar geralmente ocorre com aumento do apetite, em vez de perda do apetite, que ocorre mais vezes na depressão unipolar, e aumento do sono, que na depressão unipolar geralmente é insônia. Só que essas características podem acontecer também na depressão unipolar, né? Isso não exclui uma coisa da outra, por isso que é difícil da gente fechar. E aí a diferença do unipolar pro bipolar também existe uma diferença do tratamento, né? Por isso a importância desse diagnóstico ser diferente. Exatamente. Né? Saber separar. Existe uma duração dos episódios da mania e depressão? Olha, depressão não tem muito caracterizado assim quanto tempo que precisa demorar, mas os episódios de mania tem que durar no mínimo 7 dias. Os episódios que podem acontecer também de hipomania, né, que é no transtorno afetivo bipolar tipo 2, no mínimo 4 dias. E quais são os fatores de risco que desenvolvem um bipolar? Histórico familiar é o mais comum que acontece, né? Quando um paciente tem algum parente na família que já tem esse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar ou ainda não tem esse diagnóstico, mas existe, né? E a maior parte das vezes é esse histórico familiar, que é o maior fator de risco. O ambiente familiar também contribui? Eu acho que não tem tanta pesquisa sobre isso. Eu não sei dizer, mas eu acho que não existe pesquisa dizendo isso, mas talvez possa ser que contribua, né? Sim, como dependendo de doenças. como. Exato, é uma coisa que ainda não tem tantas pesquisas ainda falando sobre isso. Eu até pesquisei, por isso que eu estou perguntando. Os tratamentos principais hoje para bipolaridade, medicação são sempre necessários? Sempre necessários, inclusive os pacientes que têm o transtorno afetivo bipolar, carinhosamente chamado por nós psiquiatras de TAB, eles sempre vêm com essa pergunta, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, e a resposta é sim. Quem é bipolar tem sim tomar remédio pro resto da vida, porque senão existe um risco muito grande da pessoa descompensar, ou por um quadro de mania, ou por um quadro depressivo. E o nosso objetivo sempre no tratamento, né, do paciente TAB, é evitar novos episódios, principalmente de mania, porque é comprovado que a cada episódio de mania que a pessoa tem, existe uma degeneração do sistema nervoso. Então a gente sempre evita ao máximo esses episódios maníacos. O que acontece quando dá uma medicação para depressão, é o unipolar, que geralmente tem uma defasagem da dopamina, ou é o bipolar, que quando dá ele entra na fase da mania?
Então, a depressão unipolar é uma deficiência de serotonina, que aí Sim. a gente começa com o antidepressivo, que geralmente os mais comuns são os ISRS, né, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas nos pacientes bipolares, se a gente começa um ISRS, né, um antidepressivo até mesmo dual, é muito comum que abra um quadro maníaco. Uhum. E aí é a parte mais perigosa do bipolar? Sim, com certeza. Por quê? Porque nos episódios maníacos, né, existem vários estágios, né, de mania, vários graus de mania, né? Existe a mania franca. O que é a mania franca? A mania franca é o paciente que ele perde completamente a noção das coisas que ele está fazendo. Ele não tem capacidade de julgar as atitudes dele, né? De pensar eticamente nas atitudes dele. Então, a mania franca, ela acontece quando o paciente, ela pode ser também psicótica, né? Ou seja, o paciente pode ter delírios, pode ouvir vozes nessa mania franca. Muitas vezes acontece um aumento muito grande da libido. Você lembra daquele caso da paciente que no ano passado que aconteceu que ela teve relação sexual com um morador de rua? Você copiou minhas respostas? Não. Mas pergunta. Pois eu falei sobre ela. Ela é um caso clássico, né, pra gente, da psiquiatria, de uma mania mesmo. Ela com certeza estava num episódio maníaco, porque no episódio maníaco o paciente ele fica geralmente com uma libido muito aumentada. E ela teve o delírio, né, também. Exatamente. E ela tá. Então, assim, muitas pessoas ficaram depois julgando, né? Ah, ela era casada, não deveria ter feito isso, mas, gente, é uma doença. Ela estava doente. Sim, então, assim, ela não tinha condições de julgamento do que ela estava fazendo naquele momento. E, assim, e não é que. E às vezes o mal que vem para bem, porque eu acho que ela nunca foi tratada. E naquele momento ela foi internada e pôde ter um parecer. E quantos outros passam por esses episódios é taxado como louco, desvio de caráter, personalidade, quando na verdade é uma coisa que é regulada emocionalmente com remédio, né? E psicoterapia, óbvio, porque precisa de mudança de comportamento. Ela é o caso clássico porque a gente bateu bastante, assim, para as pessoas entenderem como é que a parte da mania, ela realmente se torna muito perigosa. Existe também a mania que a gente também quase não percebe, que é na unipolar, né? A hipomania. A hipomania, né? Isso. Que ela é muito sutil, então as pessoas não conseguem perceber muito. Eu acho que esse é o ponto mais cego. É o bipolar tipo 2? Tipo 2, exatamente. Né? Ele que é o que mais tem a dificuldade. Inclusive, algumas pesquisas dizem que leva de 13 a 18 anos. Falei, gente, é uma criança para poder ser diagnosticado, Demora né? muito. É um adulto praticamente. Por quê? Porque muitas das vezes o médico, o psiquiatra, ou tanto psicólogo, que está ali tratando, ele não consegue ver essa parte da mania. Então, assim, fica muito difícil da gente diagnosticar. Então, ele fica muito preso na depressão, porque ele passa 50% da vida em depressão e 49% na parte normal, né? Que a gente chama da eutimia, e 1% só tendo a parte da hipomania. Então, assim, imagina, 1% você conseguir ver. Muitas das vezes nem o paciente consegue se identificar. Exatamente, porque os pacientes que são sabidamente bipolares, eles geralmente sabem identificar quando eles estão entrando no episódio de mania. Mas quem é bipolar tipo 2, que tem pouquíssimos episódios de hipomania, ele não sabe que aquilo é um episódio de hipomania, né? Porque a maioria das pessoas leigas não sabe. Como ele vai saber, né? Ele não tem como saber. Então, isso passa geralmente muito... É muito difícil fechar esse diagnóstico num paciente TAB tipo 2. Isso. O tipo 2, ele eu falo assim, é o calcanhar de Aquiles de nós profissionais, pela essa questão de ficar nesse ponto cego. Mas se o paciente cria uma rotina e tem uma responsabilidade com o tratamento, a gente consegue ver todas essas partes, porque até a sutileza aparece. Então, assim, o comprometimento com o tratamento, ele é muito importante, tanto o comprometimento, tanto quanto a questão de estabelecer uma rotina, fazer uma escrita de um diário, é muito importante, parece que não. O bipolar, ele tem que ter regras bem estabelecidas para que ele não desorganiza, porque senão ele não consegue entender as fases que ele entra. Exatamente. Claro que na bipolar tipo 1 é muito mais discrepante, as coisas se passam muito mais rápido, com mais intensidade. Mas na bipolar tipo 2 é muito sutil e a gente precisa estar muito atento a esses sinais. Exatamente. Né? Principalmente às vezes, eu só não estou sem vontade só quero dormir o dia inteiro. Eu só não tenho vontade de tomar banho, eu não tenho energia, eu não tenho nem vontade de
fazer sexo com meu marido. Então, são certas coisas que você começa a entender que às vezes parece só uma depressão. E quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, tem algo mais ali por trás, né? Exatamente. Aonde que a gente consegue pegar esse algo mais? Olha, geralmente, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, né? Quando vem um paciente que está com uma depressão meio esquisita, né? Que é uma que acende uma luzinha pra gente, Sim. que tem essas características, que fala, eu tive depressão pós-parto e tal. Tem uma pessoa bipolar na família. Primeiro, esse histórico familiar, né? Que muitas vezes existe. Eu pergunto também se já aconteceu algum episódio de mania. Eu descrevo o que é um episódio de mania ou de hipomania para o paciente. E algumas vezes os pacientes até falam, é verdade, eu já tive uma vez isso. E aí eu peço para o paciente descrever e aí pronto, matou ali a charada. Ou muitas vezes, que é o que mais acontece, né? Que o paciente pode nunca ter tido num episódio de hipomania, mas é uma depressão que a gente começa o antidepressivo, para depressão unipolar, o paciente não responde, aí a gente tenta outro antidepressivo, o paciente não responde, ou seja, uma depressão resistente. Sempre que a gente tem uma depressão resistente, a gente tem que pensar que pode ser uma depressão bipolar. E isso eu quero chamar muita atenção, porque quando chega no consultório de psicoterapia, dos psicólogos, geralmente, eu desisti, ele passou um remédio que nem deu efeito, aquele psiquiatra me deu o remédio, só me deu efeitos colaterais. Gente, entende uma coisa, muitas vezes vocês já vão rotulando, porque leram alguma coisa, se identificaram, você chega com o diagnóstico quase pronto e a gente precisa tentar desmascarar isso. Uma coisa é psicólogo que trabalha sem a medicação. Outra coisa é o profissional que vai tentar dentro daquilo que você está dizendo. E a gente não vai descredibilizar vocês jamais. Então, assim, a gente precisa dessa rotina, de um tratamento seguro, de acompanhamento sim. A gente fala que até o bipolar tipo 1, que é o mais que a gente vê assim, mais gritante, leva 10 anos em média, no mínimo as pesquisas aí. Claro que tem psiquiatras que têm um feeling, acaba pegando um pouco mais rápido, mas até em dar o diagnóstico, a gente tem muito esse cuidado de poder dar por causa disso. Os remédios, muitas das vezes, quando ele não está dando resultado, ele pra gente é muito mais importante do que às vezes ele dá, porque a gente vai saber aonde a gente está entrando. E aí a gente entender o que o paciente tem e o que realmente o organismo está podendo aceitar. A diferença é você saber que o tratamento é demorado e que muitas das vezes a gente não vai acertar de primeira. Exatamente, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, porque é um diagnóstico difícil de ser fechado, mas quando a gente acerta, geralmente engrena. Geralmente o paciente melhora bastante, fica bem, fica estável. Então, é só esperar chegar nesse ponto da gente acertar. E saber que, assim, qual é a idade que você chegou ao psiquiatra? É a idade que você praticamente tem ali de todos esses vícios cíclicos dentro de você. Então, você entendeu o seguinte, não vai ser da noite para o dia. E se você espera um milagre, não é da noite para o dia. Você tem que ter um tempo de habilidade de esperar, né, doutora Daniela? As pessoas têm muita ansiedade de querer a pílula mágica. E isso a gente tem que desconstruir muito ainda, porque assim não existe. Às vezes a gente acerta de primeira, mas nem sempre vai acertar. Exatamente. Nem sempre. E às vezes não acertar também é a maior solução que a gente tem de zona de menos risco que a gente corre. Porque às vezes você vai dar um remédio que é resistente, a gente já sabe que um outro pode te levar a uma hipomania e a gente também toma todo o cuidado para poder dar. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tá atento acompanhando. Não é que a gente não saiba o que está fazendo. Exatamente. A gente vai tentando o que as doses iniciais, né? Não vai dando a primeira. Agora, dizem muito sobre o lítio. Por que sobre o lítio? Que ele é a categoria master. O lítio, ele é a primeira linha, né, de tratamento para transtorno afetivo bipolar. Por quê? O lítio, ele trata tanto a fase depressiva quanto a fase maníaca. Ele trata as duas coisas e é difícil a gente encontrar uma droga, né, uma medicação que faça essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque a maioria das medicações tratam a fase maníaca e não trata a fase depressiva. Ou trata a fase depressiva e não trata a fase maníaca. O lítio trata os dois ao mesmo tempo. A única coisa mais chatinha do lítio, né? Porque o lítio, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é uma substância que a gente tem normalmente no corpo. Sim. Então, se você for dosar o lítio numa pessoa que não faz uso de lítio, né? Numa pessoa normal, digamos assim,
a dose vai ser 0 no corpo da pessoa, porque é normal não ter nada. As únicas pessoas em que a gente dosa essa dose de lítio, né, esse nível sérico do lítio, é em pessoas que fazem uso da medicação do lítio. E, assim, uma coisa curiosa, né, sobre o lítio é que, por que a gente tem que ficar toda hora monitorando, né, esse nível sérico do lítio? Fica fazendo toda hora exame de sangue pra gente ver quanto é que tá o nível do lítio? Porque o nível terapêutico dele é pertinho do nível tóxico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o lítio, porque ele tem que estar ali no intervalo terapêutico. A gente tem que tomar cuidado para ele não passar do intervalo terapêutico e ir para o nível de toxicidade. Por isso que é importante a gente começar bem devagarzinho a introdução dele, ir fazendo os exames de sangue gradualmente até chegar na dose certinha. E isso leva um pouco de tempo. Quanto tempo, mais ou menos, de um exame para o outro? 1 mês, 2 meses? Olha, no início do tratamento, a gente começa fazendo de 5 em 5 dias, né? Então, digamos, o carbolítio normal, de liberação imediata, né? Ele tem 300 miligramas. Muito raramente essa dose de 300 miligramas, um comprimido por dia, vai chegar na dose do intervalo terapêutico. Então, a gente geralmente começa com 2 comprimidos. Um comprimido de manhã, um comprimido à noite, do lítio. E aí, 5 dias depois, né, no 6º dia da tomada da medicação, a gente faz uma litemia, né? Solicita uma litemia para fazer a dosagem do lítio. Aí, essa dosagem, muito provavelmente com 600 miligramas de lítio, ainda não vai estar no intervalo terapêutico. Aí a gente faz uma litemia, verifica, não está no intervalo terapêutico, aí a gente aumenta para 900. Aí, 5 dias depois, a gente faz de novo essa litemia para ver se finalmente chegou no intervalo terapêutico. Muitas vezes é com a dose de 900 que chega no intervalo terapêutico. É o equilíbrio ali, né? Isso. E aí, depois que o paciente está estabilizado com a dose ali certinha, só de 3 em 3 meses que a gente fica fazendo os exames. Existe muito efeito colaterais dele? Então, um dos efeitos colaterais chatinhos é que pode dar ganho de peso, né? Tem muita gente que reclama de acne com o lítio também. E assim, quando ele chega no nível tóxico, é realmente perigoso, né? Então, pode dar muitos efeitos colaterais. É potencialmente fatal. Se chegar num nível de muita toxicidade, né? Num nível muito elevado no corpo, ele é perigoso, porque ele pode dar hiperreflexia, né? Que são os reflexos aumentados, pode dar tremores, convulsões, hipertermia, que é a temperatura do corpo ficar muito alta. Então, tem que correr para emergência se tiver com algum desses sintomas. Show. Na verdade, ele é uma medicação que tem que ser bastante monitorada e com bastante responsabilidade. Exatamente. Né? E às vezes colocar... porque assim, no consultório é difícil chegar eles na hipomania. Então, também nesse caso, se torna um pouco mais seguro pra gente. Porque eu fico imaginando um hipomania tomando lítio de forma sem responsabilidade. Pois então, assim, isso que eu acho. Mas eu acho que na hipomania eles nem fazem isso, né? Eu acho que dificilmente querem tratamento, né? Porque é um estado que a pessoa fica se sentindo tão bem que a pessoa não vai procurar o tratamento naquela fase. Eu fico imaginando naquela era, né, porque a gente que é um pouquinho mais lá de trás, quando existiam essas anfetaminas que muita gente tomava, como é que as pessoas ficavam nessa hipomania, acelerados, aceleradas, e aí eu hoje, fazendo quando eu estava vendo as perguntas, fazendo toda a pesquisa, eu estava pensando, gente, quantas pessoas deveriam ter a bipolaridade naquela época que fazia uso desse remédio e se tornavam muito bem, né, porque faziam coisas absurdas, mas se tornavam maravilhosas, né, porque socialização, comunicação acelerada, tinha vontade de fazer coisas que normalmente não faria, se coloca em risco em todos os momentos e acha que está tudo bem. Então, assim, quantas vezes esse pico também, a anfetamina tem esse potencial no bipolar? Sim, a anfetamina ela pode desencadear um episódio maníaco, até mesmo em pessoas que não são bipolares. Existem, inclusive, algumas medicações que podem causar, né, desencadear um episódio que a gente chama de maniforme, né? Em quem não é paciente bipolar, pode desencadear episódio maniforme, como corticoides. Corticoides podem, né, doses muito altas, quem faz infiltração de corticoide pode desencadear um episódio maniforme. Também tem uma medicação que eu tenho visto muito no consultório, abrindo o quadro de mania, que é a sibutramina. A sibutramina, que as pessoas muito usam para emagrecer. E voltou com uma força agora, né? É uma medicação que eu já vi 2 casos diferentes em pacientes que não têm transtorno afetivo bipolar, que abriram episódios maniformes, né? Que é igual um episódio maníaco, mas depois que a gente tira a causa, né, desse episódio maniforme, a pessoa não tem mais.
Então, tem algumas medicações que têm esse potencial. A importância de falar tudo, gente, principalmente remédio. Muita gente que, eu sou natureba, só tomo coisa, vai e toma um monte de remédio lá dentro da academia que também vai desencadear, que a gente sabe aqui, que eu não quero nem entrar nesse assunto, que é muito polêmico. Exatamente. Estamos no final do ano, Papai Noel, eu quero ver Papai Noel esse ano. Ou bipolaridade pode ser diagnosticada em criança e adolescente? Pode ser diagnosticado em crianças, né? É mais difícil, né? Porque o pico de idade acontece entre 15 e 25 anos, né? O mais comum. Mas pode sim ser diagnosticado em adolescentes e crianças, mais comumente em adolescentes do que crianças. Sim. E é difícil no adolescente, porque como eu atendo criança e adolescente, a adolescência é aquela fase meio que rebelde, né? Exatamente. Então, eu acho que sair dessa fase do comportamental, do que é normal, para aquilo que não é normal, está numa linha muito tênue. Exatamente. Ali é muito difícil. É um desafio mesmo, para a gente poder fechar um diagnóstico em um paciente que é adolescente, né? Como existem tantas mudanças, né, na vida do adolescente, realmente é um desafio para a gente poder fechar esse diagnóstico. Saber se é uma mania ou se é um desafio mesmo deles é bem difícil. Exatamente. Eu que sei como eu luto lá para poder não ficar careca. Existe medida de estilo de vida que pode ajudar a controlar os episódios da bipolaridade? Eu acredito que a mudança de estilo de vida mais importante seria tomar os remédios direitinho, né? Porque muitos pacientes, eles abandonam o tratamento, pensam assim, eu tô bem, não preciso mais do remédio. E aí para de tomar o remédio e aí volta tudo. Então é aquilo que eu falei, né? Pra gente proteger o sistema nervoso central, né? O cérebro dos pacientes, a gente evitar uma demência lá na frente ou algo do gênero, o mais importante é a gente evitar novos episódios de mania. Porque é como se cada episódio de mania fosse uma descidinha na ladeira. Então, a gente tem que evitar ao máximo. E pra gente evitar isso, só tomando a medicação. Então, essa pra mim é a mais importante. Exatamente. Tomar o remédio, criar uma rotina e criar um diário para você levar para o seu médico. Porque eu acho que cada anotação é muito importante, porque às vezes aquilo que você acha que é tão boba, isso aí não passou despercebido. E às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela nunca entrou num quadro assim, eu acho que é 1%. E 1% dela foi assim, eu não gasto muito, mas esse mês eu fiz unha, fiz um procedimento estético e acabei mexendo num dinheiro que estava guardado. E aí você fala, calma, eu estava num dinheiro guardado, era um dinheiro que você costumaria a mexer ou não? Não é um dinheiro que eu costumaria mexer assim não, a não ser que fosse uma emergência. Opa, então ali tem um quadro e a gente às vezes não percebe. E o que faz a gente ver, muitas das vezes, é aquele escrito, porque para ela era natural, já que foi uma besteira, ela só descompensou por um impulso. E assim, não é um impulso, é um impulso que ela não está acostumada a fazer e que de repente ela viu fora da curva, chamou a atenção dela porque ela estava atenta aos sinais. Pessoas que não se atentam aos sinais passam despercebido. Eu não sei se você viu que eu entrevistei a Carol, que ela é bipolar e ela trabalha, ela é muito comprometida com o tratamento e ela fala sobre isso, sobre o diário, sobre qual a importância dos remédios, de não desistir, porque ela tomou lítio, passou muito mal, não foi o melhor acerto para ela naquele momento, então assim, pela questão da bipolaridade dela. Então, assim, mas o médico passou por várias situações com ela para até chegar ao ponto que hoje ela está regulada, é casada, tem o emprego dela, e ainda ajuda as pessoas com bipolaridade com muita responsabilidade, e isso que é bacana. Então, existe. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, doutora Daniela, não sei se você atende muito, mas assim, é o transtorno de personalidade, um desvio de caráter junto com a patologia. Como que isso tem influenciado também? Porque você dá um diagnóstico de bipolaridade para quem quer usar isso como uma ferramenta de maltratar o outro, você deu uma bomba na mão do outro, né? Você deu a arma certa. Exatamente. Existe esse risco, né? Quando a pessoa tem também um transtorno de personalidade, eu diria que principalmente o transtorno de personalidade histriônico, que é a pessoa histérica, né? Entre aspas, que o objetivo da pessoa é chamar atenção. Então, se você dá um diagnóstico desse para um paciente assim, o paciente vai querer usar isso a favor dele mesmo, né? Para poder chamar atenção. Então, também não seria muito legal, mas acontece. E assim, a gente também não tem como adivinhar que o paciente vai fazer o uso disso. A gente
acaba só no meio do caminho descobrindo essas coisas, assim, Exatamente. infelizmente não tem como. E aí aquela questão se torna danoso muitas das vezes para a família e para a própria pessoa, que muitas das vezes o outro nem percebe o quanto está sendo danoso, só sabe o que o outro faz com ela, mas não sabe o que ela faz com o outro, né? Exatamente. E isso é bem difícil, por isso que a gente tem que falar sempre sobre a responsabilidade do diagnóstico. Exato. A bipolaridade está relacionada a outras condições de saúde mental? Pode acontecer, sim, pode existir comorbidade, né, com transtorno de personalidade, pode acontecer comorbidade com transtorno TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que, por exemplo, quando uma pessoa tem 2 diagnósticos, digamos assim, por exemplo, também com toque, a gente sempre tem que hierarquizar os problemas, né? Então, assim, pode acontecer de um paciente TAB, né, transtorno afetivo bipolar, tem outras comorbidades, mas a gente sempre tem que hierarquizar. Então, por exemplo, um paciente com TAB que também é ansioso. O tratamento de primeira linha para ansiedade é o quê? Os antidepressivos, Sim. que a gente usa para depressão unipolar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o paciente bipolar não tiver com a medicação da bipolaridade estabilizada, se ele não tiver com o quadro estabilizado, se a gente começar uma medicação para ansiedade, que é um simples antidepressivo, pode abrir um quadro maníaco. Então, a gente sempre tem que hierarquizar, ou seja, pensar o que é mais importante no momento. Então, no momento, a bipolaridade é mais importante da gente tratar do que a ansiedade. Então, a gente primeiro começa com uma medicação para estabilizar a bipolaridade, e aí depois a gente pensa, e depois que o paciente estiver estabilizado, a gente pensa em tratar de alguma forma essas outras comorbidades. Sim. E assim, existe alguma coisa que os amigos e familiares podem fazer para ajudar na bipolaridade? Para ajudar, eu acredito que é ajudar a tentar perceber quando o paciente está num quadro potencialmente, né, maníaco ou um episódio hipomaníaco. Porque muitas vezes os próprios familiares percebem as mudanças no paciente, né? As pessoas que moram ali com o paciente percebem que o paciente às vezes fica mais exaltado, mais irritado, que às vezes existe a mania disfórica, né, que o paciente fica com uma irritabilidade muito grande, fica falando mais rápido, um pensamento meio acelerado. Então, é importante para os familiares tentarem prestar atenção nessas mudanças que podem ser muito sutis. E principalmente na hora da medicação, porque é nessa Exato. hora que eles criam a resistência de achar que está super bem. Exato. Eles viram super-homens e assim, super mulher, Mulher Maravilha e não precisa tomar a medicação. Então, a família e o amigo, ele é muito importante para poder fazer, olha, vamos lá, sinalizar, vai lá para o seu diário, escreve sobre isso. Porque quando a gente conhece o que está acontecendo com a gente, quando a gente identifica, é muito mais fácil de mudar. Quando eu nego, por que o paciente geralmente ele desiste do tratamento? Porque ele nega que ele tem, ele tá bom, então ele não precisa do remédio. E não é isso, ele só está passando por uma fase, e essa fase é a mais perigosa. Exato. Então, assim, a família, ela é fundamental junto com os amigos, porque é o ponto mais que a gente pode ver da rotina. Se uma pessoa fala numa linha tênue, daqui a pouco está oscilando demais na fala, pensando e falando muito acelerado, aumentou a tonalidade de voz de uma forma que você não está acostumado a ver aquela pessoa, começa a entender que já está entrando no sinal de mania. E assim, isso é muito mais na bipolaridade de tipo 1, que ela é muito agravante nessa parte. Na tipo 2, ela é muito mais sutil para a depressão, né? A gente consegue ver muito mais a depressão do que a hipomania nesse momento. Então, são coisas. E por isso, o tratamento para bipolaridade 1 é um, e para a bipolaridade 2, tipo 2, é outro. Então, assim, não tem como ser a medicação. Quem dera se fosse, que a gente não precisava ficar tão pisando em ovos ali com o paciente para poder cuidar, né? A gente teria muito mais assertividade com vocês, mas infelizmente a gente não chegou a esse patamar ainda, né? Eu acredito que nem vai chegar, porque são coisas totalmente diferentes e muito próximas, né? Sim. Como andando numa linha muito pequena ali, muito curta, muito tênue. Quais são os casos mais graves que vai para a hospitalização? Geralmente são os casos que são transtorno afetivo bipolar tipo 1, que entra em mania franca. Que aí existe, né, quando o paciente entra naquela mania mesmo, existe os delírios de grandeza, que o paciente acha que ele é capaz de qualquer coisa, que ele, muitas vezes, ele fica realmente delirante mesmo, pensando que ele é Jesus,
ou ele é um deus, ou algo assim. Existe muito esse delírio, Sim. por muitas vezes, por causa desse delírio, o paciente acaba fazendo várias coisas que ele normalmente não faria, Sim. né? Porque ele pensa, o paciente geralmente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, vários planos ao mesmo tempo e não consegue cumprir nenhum. E isso é por causa do delírio de grandeza. Então, muitas vezes, quando leva à internação, é quando o paciente está se colocando em risco. Ou se colocando em risco, ou colocando terceiros em risco. Então, muitas vezes isso acontece na mania mesmo, franca, que o paciente fica com essa libido aumentada, fala mais rápido, fica muito impulsivo, e aí acaba podendo se colocar em risco, colocando outros em risco. Sim, e é engraçado porque, assim, muitas das vezes é o quadro mais legalzinho que eles têm, assim, as pessoas acham até engraçado, mas, gente, é de um sofrimento surreal. Sim, Às vezes o que parece ser tão engraçado é tão sofrimento para o outro, né? exatamente. Exatamente. E a questão de mania de grandeza, na bipolaridade, ela também não precisa ser tão discrepante. Por Não. exemplo, a pessoa ganhou um carro e foi por merecimento, óbvio, tal. E depois ela vira e fala assim, não, eu conquistei com muito suor. Calma, que suor é esse? Que tipo é esse? Então isso tudo, às vezes, é uma curva numa fala que você Sim. pega essa mania, né? Esse delírio de grandeza, essa questão de Exatamente. achar que tudo eu sou merecedor, Isso. que eu tenho tudo muito fácil, a sorte está do meu lado, e o Sim. esforço nunca não precisa de esforço, né? Exatamente. Eu falo assim, a magia, tem uma questão de magia, tudo acontece muito fácil para aquela pessoa. Duvida um pouco, cuidado. O perigo de tratar a depressão a gente já falou, né? Sobre a questão que envolve pessoas normalmente com a questão da bipolaridade, tem algum caso que você já atendeu, assim, pessoas com bipolaridade de outro tipo de transtorno? Por exemplo, um TDAH, ou border? Como é que já teve, assim, desse tipo de diagnóstico? Já tive sim. Inclusive uma pessoa da minha família, ela tem TDAH também, né? Junto com o transtorno afetivo bipolar. E é aquilo que eu falei, né? É comum, acontece muito de existir as comorbidades, só que esse paciente a gente não pode tratar por TDAH, porque quem é bipolar, existe um risco muito grande, ainda mais se a gente der um derivado de anfetamina para a pessoa, de abrir um quadro maníaco. Então a gente não pode tratar o TDAH nesse caso. O TDAH que lute. Exatamente. A gente trata a mania, que é o mais grave, digamos assim. Sim, e que um acaba contribuindo com o outro, né? Pois se dependendo do tratamento, não só do remédio, mas com a psicoterapia e a organização, porque o TDAH, se tiver também aquela rotina que ele consegue estipular, o problema dele é conseguir fazer a rotina. A partir do momento que ele consegue fazer, ele entra no hiperfoco e faz, Exatamente. né? Então, assim, é bem difícil. Agora, borderline e bipolaridade? Pode acontecer também. Sim. Pode acontecer também. É mais raro, mais difícil, mas pode acontecer sim. Nada na medicina é impossível. Olha, eu não tive, espero não ter nessa profissão, porque o separado já é difícil, tá, Exato. gente? Eu acho que eu passaria a bola, porque eu ia falar capacidade não tem para esses dois, porque dependendo do grau, eu falo assim, é uma bomba atômica, Sim, né? sim. Para dois. Costuma ser pacientes muito demandantes, né? Sim. É bem difícil, bem desafiador. Bem mesmo, porque eu já fico imaginando só um só, porque assim, que a gente já tem, imagina os dois, porque são duas potências hoje que muita gente vem falando, tem muita gente que não teve diagnóstico, que se passaram, principalmente assim, se a gente for olhar nossos antepassados, pais, avós, muita gente lá por trás ficou sem diagnóstico, não teve tratamento. E ainda existe pessoas dentro da nossa geração que também não são tratadas, porque acha que psiquiatra é coisa de maluco, e aquilo é normal, né? E quando se é o bipolar tipo 1, por ter o quadro hipomaníaco ali muito grande, ele acha que ele tá de boaça, né? E assim, a sociedade é muito mais aceito do que a depressão, muitas das vezes, né? Porque a pessoa fica muito legal, é engraçado, extrovertida, né? falante, então faz coisas que até Deus duvida, faz sexo como se não houvesse amanhã, entendeu? Vive o dia como se fosse só teria aquele dia para viver, então é numa intensidade muito grande. Então eu acho que para uma sociedade até um pouco confortável ter essas pessoas quando não sabe desse diagnóstico e o quanto que isso é danoso emocionalmente para aquela pessoa. Principalmente, gente, quando a gente vê pessoas que não têm costume de usar drogas,
bebidas, que aí começa num quadro de uma compulsão e você não entende, mas por que Exato. aquela pessoa está bebendo daquela maneira? Às vezes está na hipomania, a gente não sabe. Exatamente. Ah. Inclusive, você chegou a perguntar, né, de comorbidades. A comorbidade que eu acredito que seja mais comum com pessoas com transtorno afetivo bipolar é o uso de drogas, transtorno por Sim. uso de substâncias psicoativas, que pode ser maconha, pode ser cocaína. Então, existe muito, por conta dessa impulsividade que acontece, né, muito na bipolaridade, e aí o paciente acaba fazendo coisas que ele normalmente não faria, como, por exemplo, usar uma droga, começar um vício por uma droga. Então, é uma comorbidade bem comum. Uhum. Agora, eu vou falar 10 sintomas da bipolaridade e a gente vai falar cada um deles. A alucinação, geralmente, ela vem acompanhada com a mania de grandeza? Pode ser que venha ou não. No caso se o paciente tiver alguma alucinação, que geralmente é uma alucinação auditiva, ela pode vir acompanhada do delírio de grandeza, né, que a gente chama de psicose. A psicose, ela pode ser ou os delírios ou sozinhos, ou as alucinações sozinhas, ou os dois juntos. E aí, na mania psicótica, né, que é uma classificação de mania para o DSM-5, pode acontecer sim o delírio de grandeza junto com alucinações auditivas. Sim. Grande euforia ou irritabilidade. A euforia geralmente é engraçado que parece duas coisas diferentes, mas elas andam muito de mão dada, né? Andam muito de Muito de mão mão dada, dada. sim. É muito comum ter um paciente ali que está eufórico, ou seja, está com muita energia, mas qualquer coisinha irrita ele. Tá com aquele pavio mais curto. Pensa muito rápido e aí acha que o outro tem que estar na mesma velocidade. Tem que acompanhar, exatamente. E aí pega eu que estou na marcha lenta, acabou. Quer matar, que a irritabilidade vai lá no topo. Aí já vejo que já tem um diagnóstico, entendeu? Ideias suicidas. Ideação suicida pode acontecer sim, mas geralmente acontece na fase depressiva, né? Sim. Quando o paciente está realmente ali numa depressão grave, pode acontecer ideação suicida sim. Uhum. E que são poucas as pessoas que falam sobre isso, porque acham que falar, hoje ainda existe um mito sobre falar sobre tabu, isso, né? Um tabu. Pensam que isso vai estimular a pessoa a cometer o suicídio, só que é o Exato. contrário. E pelo contrário, porque essas pessoas entendem que muitas das vezes o suicídio, além de ser um impulso, que a bipolaridade tem muito, Exato. né? É um impulso, gente, é um segundo para você tomar uma ação, não é uma coisa tão planejada assim, muitas das vezes, como foi daquele amendoim, do que ele foi também. E não foi uma coisa que ele planejou, foi uma coisa que ele ligou e dali foi um desencadear. Perda de interesse e melancolia. Acontece também no episódio depressivo, na fase depressiva do transtorno afetivo bipolar, como também no transtorno, no episódio depressivo unipolar, né? Se as características são comuns nos dois. Conflitos internos, o sexto. Conflitos internos, instabilidade profissional, divórcio e perda de amigos. Pode acontecer sim, acontece muito. Eu acredito que pode acontecer até mesmo na fase da eutimia, né? Que é a fase que o paciente está normal por conta da impulsividade, que é inerente a esses pacientes que têm. Eu tenho uma pessoa muito querida, amada na minha família, que é bipolar, e ele briga com todo mundo. Ele briga no trabalho, ele briga com os amigos, ele já fala brigando. Ele conversando, fala, já tá discutindo porque a gente só tá conversando. O tom de voz dele parece o tempo todo que tá em conflito, numa guerra dentro dele. E é uma pessoa maravilhosa, não tem nem o que falar. Tristeza profunda, geralmente tá no episódio depressivo. Depressivo, né? Mudança de apetite. Mudança de apetite geralmente acontece na fase depressiva, porque ocorre, na maioria dos casos, um aumento do apetite. Geralmente é assim, porque pode acontecer também uma diminuição do apetite, né? Na depressão pode acontecer os dois, mas na depressão bipolar geralmente é aumento de apetite. E a distração constante, que parece um pouco o TDAH, né? Pode acontecer, sim. A desorganização, né? Sim, exatamente. Ela geralmente acontece mais na hipomania ou na depressão? Acho que nos dois, né? Acredito que nos dois. Nos dois, sim. ela transita bem ali. Porque tanto a depressão, ela vai tirar um pouco, eu gosto muito de ler, eu passo a não ler tanto. Eu na hipomania, a distração, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e não termina nada, então ela transita muito nos dois. Fluxo de fala acelerada, esse é o na que é mania, mais. ou na hipomania, Exato. Né? Se a gente pega um paciente com mania franca, nossa, eles falam mesmo muito rápido mesmo, é uma fala muito acelerada, a gente chama de paciente logorreico, que é o paciente que está falando muito rápido. Sim. É o termo técnico para isso. Adorei esse termo, logorreico. A impulsividade, geralmente é mais na bipolar tipo 2, né?
Eu acredito que nos dois tipos de transtorno afetivo bipolar, e acontece durante todas as fases da doença. Uhum. A gente falou muito aqui sobre se envolver com pessoas que normalmente não se envolveria. A gente deu até o caso da menina que transou, da moça que transou com o mendigo, que teve relação com o mendigo. O que acontece? Muitas das vezes, a pessoa, quando tem esses impulsos, vai para uma boate, danceteria, eu não sei, porque eu não vou para esses lugares, então assim, eu não sei qual é o nome técnico hoje que dá, mas, e aí você sai com uma pessoa que você fala assim, nossa, nunca eu sairia com essa pessoa. Como é que eu saí com essa pessoa? É totalmente o oposto de tudo aquilo que você acredita no ser humano, né? Essa fala e pensamentos acelerados é uma alta de energia que dá neles, né? Exatamente, exatamente. É como se o cérebro estivesse trabalhando 2 vezes mais, né? Sim, exatamente. Tanto que o pensamento fica acelerado. Às vezes é até difícil da gente acompanhar o que o paciente está pensando ali e falando ao mesmo tempo, porque é um pensamento muito acelerado. Essa parte chega no consultório? Olha, por incrível que pareça, chega, mas é muito difícil, né? Geralmente, quando o paciente chega, é aquilo que a gente falou no início, né? Geralmente chega na fase depressiva, porque quem que estiver se sentindo muito bem, na forma que a pessoa fica na mania, vai procurar um psiquiatra. Difícil, né? Ou então já tá no meio do tratamento e chega lá para desafiar a gente. Eu sou muito bom. Exatamente. Aí chega acelerado, tu fala assim, opa, o que aconteceu? No consultório é muito difícil. No Pinel, onde eu fiz a minha residência, era bem comum de ver, né, pacientes com mania mesmo, que esses geralmente são os pacientes que acabam sendo internados, né, que estão na mania franca. Lá a gente vê bastante, mas no consultório é mais raro. Geralmente, ela vem muito acompanhada do uso de drogas ilícitas, Sim. né? Ah, doutora, eu fiz um uso de maconha e foi muito bom, eu usei MD, essas drogas da modinha agora que tá aí. E aí tu fala, mas por que se você não faz um uso contínuo, se você não tem vício, por que você se colocou? E aí você começa a ver que abriu um quadro ali, né? E ao mesmo tempo, às vezes, quando entra naquela impulsividade que vai, depois entra na culpa, né? Exatamente. Que isso é muito da bipolar tipo 2, que depois fica se culpando, porque tem a questão de como é que é o nome de quem faz o quadro de mania, que você falou o nome técnico. TAB. Ou não, que você falou o nome... De falar rápido? Não, de se colocar em risco. De se colocar em risco. Geralmente é o TAB tipo 1, mania franca. Mania franca. Isso. A mania franca. Então, assim, é diferente da mania franca, porque, na verdade, ele acaba entendendo. A mania franca não entende, né? O que está fazendo. Ela faz por fazer. Exato. Ela não consegue mensurar que ali tem um risco. Exato. Eu vejo muito isso hoje em dia com as postagens, pessoas se colocando em risco para tirar uma foto. E aí se coloca numa posição que você fala assim, cara, será que essa pessoa não consegue perceber o grau do risco que está acontecendo ali? Exato. Então, assim, em prol de uma ostentação, de uma mania de grandeza, muitas das vezes que tem por ali, eu já quero logo diagnosticar, falar, olha, vai procurar um psiquiatra porque você não está bem, não. Dá vontade de puxar a orelha, sai daí, garoto, sai daí, garota. Então, se você tem vontade de fazer coisas com uma intensidade fora do normal, também é uma coisa que a gente tem que parar e se atentar, né? Sim. Você falou que tem pessoas também na sua família, assim como eu tenho na minha. O que você mais, assim, grita quando muda o comportamento? Quais são as nuances? Ou pacientes que você possa falar? Geralmente os pacientes, né, eles ficam mais agressivos, né, mais irritados, né, por conta dessa mania, com o pavio mais curto, e geralmente eles acabam fazendo coisas que eles normalmente não fariam, né, quando é a mania franca. Mas na hipomania é uma coisa bem mais sutil, né? Pode ser aquilo que você falou, de fazer uma comprinha maior, fazer uma aposta, já entrar em jogo de aposta, fazer coisas que normalmente eles não fariam. Então, geralmente é nesse ponto que a gente consegue perceber. Eu já tive uma paciente que ela chegou e falou assim, com todas as categorias, assim, ela é uma executiva de grande sucesso, de uma empresa multinacional, ela é poliglota, super inteligente, chegou um dia no meu consultório, sentou e falou, decidi o que eu quero fazer da minha vida. O que você quer? Cupcake. Eu, o quê? Quero fazer cupcake, eu quero sair do trabalho, quero fazer... calma aí. Era uma discrepância muito grande. Trabalha numa indústria, no qual fornece peças, coisas muito
pesadas para uma coisa tão delicada. E assim, muito grande. E você vê que não tinha nada a ver, que a pessoa nunca nem fez comida, sempre pediu na rua como é que queria fazer aquilo. E assim, esse é um episódio dos graus grandes que você vê. E assim, como já estava em tratamento, ela chega falando, mas era tanto medicada. Então assim, mesmo com a medicação, isso não quer dizer que não vai passar pelos episódios, né? Ele só passa de uma maneira mais suave, mais consciente, vamos colocar assim, né? Sim. Porque ele abre também os quadros. O objetivo é não abrir, mas pode abrir. Sim. Infelizmente, em alguns casos, mesmo o paciente estando ali com a medicação estabilizado, infelizmente pode abrir de novo. Aí a gente tem que ajustar a dose das medicações. Exato. E para poder evitar de novo, né, novos episódios. Por isso a importância do acompanhamento. Exato. A medicação psiquiatra na bipolaridade, seja qual for o quadro de patologia, gente, o acompanhamento ele tem que ser ad eterno. Sim. Não tem jeito. Porque assim, eu brinco assim, se o cabelo se acostuma com o shampoo e o shampoo já não faz mais o mesmo efeito, imagina uma dose de remédio. Nosso organismo, nosso cérebro é muito inteligente. Ele é tão inteligente, capaz de fazer com que a gente se acostume com aquilo. Então a gente está sempre reajustando, sempre olhando, fazendo exames, vendo como que o nosso metabolismo está sendo acompanhado com aquilo. Não tem como não ser acompanhado. Exatamente. Né? Agora, atividade física, nesse caso, ajuda? Com certeza. Atividade física ajuda em qualquer problema psiquiátrico. Inclusive, é muito bom de fazer atividade física, porque pode evitar, né? Novas desestabilizações do quadro. Exatamente. Outra rotina que poderia ajudar? Eu acredito que isso que você falou de anotar, né? Para ter discriminado ali as coisas, mesmo que seja alguma coisa sutil que o paciente faça diferente, ter ali anotado para poder levar para o psiquiatra, né? Porque às vezes a pessoa mesmo não percebe ser uma coisa muito diferente, mas o psiquiatra percebe. Então eu acredito que essa mudança, né? O exercício físico e a tomada das medicações direitinho. Sim, a tomada das medicações eu acho que ela é o primeiro patamar. É a principal. Ele é o principal. O restante, ele só é o complemento da medicação, porque a gente está falando do sistema nervoso central. A gente não está falando nada mais, nada menos do que a gente tem que acalmar toda essa parte para o corpo se adaptar ao cognitivo, vir acompanhando, né? E assim, se você não colocar suas atividades, a motora comportamental, você não consegue melhorar de forma alguma, né? Agora, quando existe essa mudança de vida, geralmente, assim, a pessoa consegue fazer o equilíbrio, existe uma cura, não existe cura, existe melhora, como é que é isso? Porque tem muita gente, eu me curei, outro dia chegou um paciente lá, eu já tive bipolaridade, você já teve, mas quem te deu a aula? Não tem mais? Como é que isso acontece? Porque às vezes em quando a gente tem os pacientes Harvard, entendeu? Ele chega assim com o nível Harvard que você fala assim, da onde que ele tirou isso? Né? Não, infelizmente a bipolaridade não tem cura, né? Mas é uma doença que dá para ser estabilizada, né? Sendo acompanhada, né? Frequentemente é uma doença que tem como o paciente ficar estável, o paciente ficar sem sintomas, mas infelizmente cura a gente ainda não descobriu. Sim. E até reajustar a medicação é entender que os altos e baixos vai acontecer, né? Exatamente. E às vezes é nisso que às vezes acontece. Gente, se leva 18 anos, de 13 a 18 anos, porque as pesquisas dizem, a ciência diz por aí, que a gente precisa para ter na bipolaridade tipo 2 e no tipo 1, há 10 anos no mínimo. Imagina se você com 6 meses, 1 ano de tratamento, você vai conseguir estabilidade. Óbvio que às vezes, consegue, tá, gente? Às vezes até 4 meses você consegue, 2 meses você consegue, mas isso às vezes está fora da curva. Exato. A gente não pode contar com isso. Não é o comum. Não é o comum. Então, sempre que vocês forem, se dê o tempo. Eu falo assim, não dê para o médico, porque vocês saem dali e vai entrar outro. Se vocês não forem na terapia, vai outro que vai se comprometer. Mas se dê o tempo a vocês mesmo de ser tratado, de ser cuidado. Porque eu acho que o cuidado tem que ser o autocuidado primeiro de vocês. A gente é uma ferramenta para ajudar vocês. Se vocês não fizerem todas as atividades que ali forem propostas, a gente não consegue ajudar. Exatamente. Né? E assim, o maior desafio dos médicos hoje é a questão de não tomar o remédio. Exatamente. E muitas das vezes não funciona, não é que não funciona. Às vezes o seu organismo não metabolizou e a gente tem que fazer uma troca daquele reajuste. Ou
a gente foi por um caminho que não era aquele caminho. E aí, Exato. porque através da sua fala que os médicos vão tentar ir, eles não vão colocar em queixa, em dúvida o que você está falando. Às vezes você está tomando uma medicação que você esqueceu de falar, e geralmente aquele medicamento acaba trazendo outro episódio, que nem a mania, ou então abre um quadro de ansiedade. Então, isso tudo a gente tem que estar muito atento, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendi ela hoje, inclusive, Uhum. que é uma paciente bipolar, só que demorou pra gente chegar no diagnóstico dela, né? Que ela veio com um episódio de um diagnóstico de depressão unipolar. A gente tratando a depressão unipolar com antidepressivo, ela não respondia. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque ela não estava respondendo. Aí eu troquei a medicação dela e coloquei a medicação antidepressiva, da bipolaridade, né? O estabilizador de humor. E aí ela começou a responder, não teve mais episódio de mania, mas o episódio depressivo continuou. E aí eu troquei a medicação da depressão, e aí foi na terceira tentativa que a gente acertou finalmente. Hoje eu atendi ela estava super bem, muito melhor da depressão. Mas é isso, né? Tem que ter paciência, porque às vezes demora pra gente chegar. E outra medicação coisa, certa. muitas das vezes a gente vai, o médico, né, o psiquiatra vai passar o antipsicótico, eu falo a gente porque às vezes chega lá, eu não vou tomar! Exatamente. Aí a gente vai mostrar para vocês, ler a psicofarmacologia para poder ensinar vocês que às vezes não é um antipsicótico, não é só para isso, ele também tem uma função na bipolaridade muito importante. Nem tudo que está na receita é o que é o pé da letra, a gente sempre está falando sobre isso aqui também, né, doutora Daniela? Sobre essa questão de não levar ao pé da letra as medicações. Uhum. Agora, é engraçado que a gente fala sempre sobre a bipolaridade e sobre a responsabilidade de cada um, né? E a gente fica muito desejosa como profissionais que a gente também consiga ver a eficácia do paciente, né? Essa Carol que eu entrevistei, eu tenho o maior orgulho de acompanhá-la por ver assim, o grau de responsabilidade. Ela mostra o declínio que muitas das vezes ela teve no início do tratamento, como ela acordava, que ela acordava menos disposta, no outro dia muito disposta, muito bem, como que atravessa. E tem como ter uma vida normal, mesmo com todos esses altos e baixos, você ser casado, ter seu trabalho e saber, isso não é só uma parte de você. Não se torna você, né? Exatamente. É saber que é só cuidar como se fosse uma diabetes. Exatamente. Né? Uhum. E assim, a gente saber que tem como cuidar, tem como se manter naquilo ali, né? Ela vai estar ali sempre. E trabalhar o invisível, que eu falo, diabetes é uma doença invisível que você não sente, né? E a bipolaridade, muitas das vezes, a gente não percebe, né? Ela é muito parecida com isso. Doutora Daniela, a gente tem muito para falar, né? Os motivos que hoje leva você a ver a bipolaridade mais no consultório pelo lado da depressão, ainda são as queixas que vêm para você? Ainda é a depressão ainda que aparece? Ou muitas das vezes eles já chegam falando que já teve um quadro assim, assado? Não. Muito raramente eles vêm falando que tiveram um quadro maníaco, né? Geralmente a gente tem que ali investigar, perguntar, descrever como é que é o quadro maníaco. E aí, às vezes, o paciente acende uma luzinha e fala, eu já tive isso sim. Aí a gente pede, explica mais um pouquinho. Aí o paciente descreve ali o episódio certinho, que nem do livro da mania. Aí a gente fecha o diagnóstico, mas geralmente eles vêm na fase depressiva mesmo. Agora, você já ouviu falar no tratamento com a ketamina? Ketamina para depressão? Sim. E qual é a eficácia desse tratamento? Olha, a ketamina costuma ser, eu não sei dizer para depressão bipolar, tá? Eu sei dizer para depressão unipolar. Ela é muito eficaz, só que assim, o que acontece é que ela tem um efeito muito rápido. Né? Então, por exemplo, quando a gente começa um antidepressivo para um paciente com uma depressão unipolar, ele demora geralmente 2 a 4 semanas para agir. E com muitos pacientes, quando estão num caso de depressão muito grave, com ideação suicida muito ativa, a gente não tem esse tempo para esperar, de 2 a 4 semanas. Então, muitas vezes a ketamina é eficaz nesses casos, né? Que a gente começa ali com a ketamina, o paciente usa a ketamina age rapidamente, né? Então, tira aquela ideação suicida, e aí a gente tem que continuar com outra medicação, né? Porque a ketamina, ela tem um tempo de ação curto. Então, ela age só durante alguns dias ali, um pouquinho, e aí depois a gente tem que continuar com outra medicação. Sim. Eu vejo assim, já tive quadros de pessoas chegando no meu consultório dizendo que tentou para bipolaridade, e eu não vi o sentido. Por isso que eu estou perguntando. E eu fico imaginando uma pessoa que entra numa hipomania com a ketamina, como é que ela não deve
junto com os pensamentos, porque acaba passando, né, tendo tratamento acelerado ali dentro. É uma boa pergunta. Eu é realmente não sei, para o caso dos pacientes bipolares, né, qual é a eficácia, se ela Sim. funciona também, que nem funciona para depressão unipolar, mas é uma coisa que é interessante da gente estudar. pesquisar. Sim. Assim, é uma coisa que eu também não tenho, tá, gente? Eu perguntei para ela, porque realmente é uma coisa nova que está aqui, a gente ainda tem muita coisa em testes ainda, mas a gente sabe que tem uma eficiência para uma coisa, mas ainda não tem estudos para outras, então é uma coisa que não tem como afirmar, mas que a gente já vê muito no mercado, né? Exatamente. Aquela outra da touca, como é que chama aquela touca? Você já sabe que eu sei o nome de nada, né? Da touca? Que é o ECT. ECT. Eletroconvulsoterapia. Isso. Sim, ela é muito eficaz, né? A eletroconvulsoterapia. Infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que ainda têm preconceito com eu adorei ECT. fazer. Pois é, tem muita gente que tem preconceito com ECT porque remete àquela coisa do passado, né? Aquela coisa arcaica, que não tinha anestesia. Sim. Mas, hoje em dia, é uma coisa completamente diferente. É um procedimento médico, né? Que a gente faz com uso de anestesia geral. E costuma ser muito eficaz para casos refratários, para casos graves, tanto de pacientes bipolares, quanto pacientes com depressão refratária, esquizofrenia, enfim. O livro vai longe. Exatamente. É para vocês verem que, assim, existem muitos tratamentos. Existem tratamentos de todos os tipos. A questão é você saber o qual que se adapta a você. Exatamente. Né? Doutora Daniela, a gente está chegando no final. Me diga um pouquinho o que você quer dizer um pouquinho sobre a bipolaridade para o povo. Deixe o seu recado. Gente, a bipolaridade eu fiz um vídeo recentemente no meu Instagram que é para as pessoas se autodiagnosticarem, né? Tipo, pra gente, como que a gente pode perceber se a gente é bipolar ou não? Sim. Perceber se existe. Quais os sinais? Quais os sinais, exatamente. Se em algum momento da vida você já ficou muito eufórico, achando que era capaz de fazer qualquer coisa, com muita energia, com insônia, ou seja, ficar alguns dias sem dormir e não ficar cansado, acende uma luzinha, porque pode ser um episódio maníaco. E aí é importante, se você perceber isso, você levar isso para o seu médico psiquiatra para poder ter o tratamento correto. Exato. Gente, muito obrigado, foi um prazer. Mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.